Olá, meus irmãos, eu saúdo todos com a paz do Senhor. Nós estamos no programa Profetas Maiores e nós estamos falando aqui da Bélgica, Europa. Ao meu lado está o pastor Ricardo Bravin e o pastor Maurício Costa, aos quais eu saúdo com a paz do Senhor. Pastor Gerson, a paz do Senhor Jesus. Pastor Maurício, a paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos que nos acompanham pela TV, rádio, web Manaim, também desejo e saúdo os queridos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, companheiros, pastor Gerson, pastor Ricardo e a todos que estão conectados conosco. Muito bem, meus irmãos, estamos no profeta Isaías, esse livro maravilhoso que os irmãos têm debruçado conosco e estudado as profecias gloriosas. Como sempre nós dizemos no início desses programas, o nosso objetivo maior é extrair o caráter profético desses versículos. Por quê? Porque a parte histórica, os irmãos certamente têm acesso à própria palavra e a outras informações que estão disponíveis. Então nós vamos começar no capítulo 10. O capítulo 10 tem uma profecia muito interessante sobre um juízo de Deus sobre a Assíria, que na época era um império extremamente poderoso, cruel, que invadia, que matava, que destruía aqueles povos que se opunham às conquistas do rei da Síria. Então eu gostaria de passar a palavra ao pastor Bravin para ele fazer uma abordagem sobre esse capítulo, sobre o aspecto histórico e aplicar também a parte profética. Obrigado, pastor Gerson. Muito bem. Bom, nós sabemos que profético e histórico caminham juntos. Para nós, obviamente, o profético tem preponderância sobre o histórico, mas nesse momento aqui é importante falar alguma coisa do ponto de vista histórico. Por quê? Porque o capítulo 10 do livro do profeta Isaías vai inaugurar um bloco de profecias contra reinos e nações que, de alguma forma, se levantaram contra a casa de Israel, sobretudo Judá e Jerusalém, o Reino do Sul. E esse bloco de profecias, esse conjunto de profecias que começa aqui no capítulo 10, tem o reino da Síria como o primeiro alvo das profecias do profeta Isaías. E isso é emblemático. E por que isso é emblemático? Bom, existe aqui um fator histórico muito importante para o nosso entendimento daquilo que é a profecia contra o reino da Assíria. Como o pastor Gerson falou aqui, o reino da Síria era um reino extremamente cruel. Eles não tinham nenhuma compaixão, nenhuma piedade, nada. E a memória também muito curta. Por que eu falo isso? Porque o reino da Síria já tinha sido alvo da misericórdia do Senhor lá atrás. E é interessante isso. Por quê? Porque era um povo sem compaixão, era um povo sem misericórdia, mas eles tinham sido alvo da misericórdia do Senhor há cerca de 100, 150 anos atrás. Verdade. Que foi quando o Senhor enviou o profeta Jonas para profetizar em Nínive. Pregar a palavra do Senhor e levar Nínive ao arrependimento. Nínive era a principal cidade do reino da Síria. Portanto, Nínive era uma cidade que compunha o reino da Síria. Deus enviou o profeta Jonas lá. Não vamos aqui nos ater aos detalhes do profeta Jonas, mas é importante dizer que ele pregou em Nínive. E Nínive foi levada ao arrependimento naquela ocasião. Mas, infelizmente, como era um povo notadamente sem compaixão, sem misericórdia, e também sem memória das coisas do Senhor, logo eles se esqueceram dessa profecia, dessa mensagem, desse arrependimento, e com o passar dos anos, eles então, lá no reinado do rei Ezequias, que era filho do rei Acás, eles invadem a Judá e Jerusalém. Nós vamos ver isso lá no segundo livro de Reis, no capítulo 18, nós vamos ver Senaqueribe ali invadindo Judá e Jerusalém, levando o rei Ezequias a preocupação, a ansiedade. Era o profeta Isaías, que naquela época era o profeta que auxiliava o rei, que estava ali profetizando naquele momento. Então, o Senhor agora aqui no livro de Isaías, capítulo 10, vai
entregaram ao profeta uma profecia contra o reino da Síria. Sim. Porque o Senhor sabia que lá na frente Senaqueribe iria invadir Judá e Jerusalém. Sim. E é muito interessante, eu quero fazer menção aqui do verso de número 9. Capítulo 10. No capítulo 10, no verso 9, o Senhor falando: não é Calno como Carquemes, não é Ramate como Arpade, e Samaria como Damasco. Isso aqui é parte de uma profecia que o Senhor estava entregando a Isaías sobre a Assíria. E quando, lá na frente, quando Senaqueribe invadiu Judá e Jerusalém, isso vai estar no segundo livro de Reis, capítulo 18, que é um livro histórico da Bíblia, ele vai falar desses reinos. Senaqueribe vai dizer: que efeito dos deuses de Ramate e de Arpade? Que efeito dos deuses de Servafaim, Reina e Iva? Porventura livraram Samaria da minha mão? Olha como Deus foi preciso na profecia que ele dá a Isaías sobre o reino da Síria, porque era aquilo que Senaqueribe lá na frente ia dizer. Aí o irmão pode dizer assim: mas como que isso aplica na minha vida? Meus queridos, e agora eu me dirijo aqui aos irmãos, o Senhor sabe de tudo o que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer conosco. E quando Ele revela alguma coisa a nosso respeito, nós devemos guardar, aplicar, porque na profecia está o livramento. Aleluia. Amém. Na profecia está Que o livramento. bênção. Maravilha. Pastor Bravin, ficou muito, muito claro para nós esse contexto histórico e a aplicação profética para nós, né? Então vamos continuar, Pastor Maurício. Nós temos no capítulo 11, no verso 1, começa a fazer menção de um rebento e diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. É interessante, pastor Gerson, uma coisa que nos cabe destacar de início é que o rebento que iria brotar, esse broto novo que traria vida e um novo começo, uma restauração, ele não brotaria de qualquer lugar. Ele viria do tronco de Jessé. Isso. Nós vemos em Mateus, capítulo 1, a genealogia de Jesus. Nós vemos que ele vem do tronco de Jessé, ele vem da linha do rei Davi, o rei que agradou o Senhor, o homem segundo o coração de Deus. Então o rebento que brotaria, que traria renovo, ele seria da linhagem de Davi. Porque Davi, apesar de ter sido um rei exitoso, e até hoje eu tenho muitos amigos em Israel, até hoje ele é exemplar, Davi teve as suas deficiências, as suas falhas, as suas limitações. Mas o rei que brotaria, levantado pelo Senhor para trazer vida, esse rei não tem falhas. Ele é perfeito, ele é completo. E nós nos lembramos, daquilo que Jó também pergunta ao falar do rebento e do renovo. Jó diz: há esperança, em Jó capítulo 14, versículo 7, Jó diz: há esperança para a árvore que foi cortada. Ela pode se renovar. Há esperança para a raiz que se envelheceu na terra. E mesmo se o tronco tiver morrido, tudo isso pode ter vida ao cheiro das águas. Aplica isso para nós, pastor Maurício? Aplica para nós. Muitas vezes nós estamos em uma dessas 3 situações. Você que nos assiste, o irmão, pode estar numa dessas 3 situações. Às vezes a sua raiz está envelhecida, um processo de envelhecimento. O tronco está morto. Às vezes isso acontece conosco, nossa vida espiritual, ela se enfraquece. Ou estamos cortados, fomos feridos, machucados, mas com o renovo, com Jesus, independente da situação que tivermos, nós podemos ser renovados ao cheiro das águas. E esse Jesus, essa profecia descreve o rebento do tronco de Jessé, o renovo. E Jesus era, Isaías 53 fala, ele era a raiz de uma terra seca. O nosso coração às vezes é seco. Mas quando Jesus nasce, ele consegue trazer essa vida nova,
e essa restauração. E nós vemos adiante também, pastor Gerson, no versículo 2, e eu até passo a palavra para o Senhor, que repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Muito bem. Esses 2 versículos, pastor Maurício, pastor Bravin, irmãos, a gente pode ficar o tempo todo aqui conversando sobre eles, né? Que coisa maravilhosa. A gente observa no capítulo 10, no final, né? O Senhor dos Exércitos desbastará os ramos com violência e os de alta estatura serão cortados, né? Os altivos serão abatidos. Ou seja, a vinda do Senhor Jesus como a promessa de ser um rei semelhante a Davi, no sentido de fazer a vontade do Pai, né? De ser obediente até a morte, e diferentemente de Davi ser perfeito, porque Davi teve as suas falhas, como você abordou, nós observamos que este rebento, ele trazia um renovo e frutos, né? Esse renovo haveria de frutificar, que é exatamente a igreja. Nós somos resultados desse tronco que brotou uma raiz e que é o Senhor Jesus. E aí esse versículo que você passou para mim, para eu abordar, né? Repousará sobre ele, ou seja, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ouviu-se uma voz: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. Ou seja, toda a voz da profecia que foi dita pelos profetas, pela lei, a partir daquela voz de Deus, Jesus é que seria o espírito de profecia. Então, a partir dali, é que Jesus passaria a ser não mais a lei, mas a graça. Então, a tua palavra é a verdade. Ele diz: eu sou a verdade. Então, a partir dali, o que nós devemos ouvir? O Filho, né? Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, a ele ouvir. Então, a partir desse momento, nós temos o repouso do Espírito Santo sobre Jesus, passou a ser para nós a vida da igreja, que passa a ouvir a voz dele. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência. E aí você leu o versículo para nós. Se nós observarmos, esse versículo 2 do capítulo 11 faz conexão com as cartas do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. E as parábolas do reino. E as parábolas do reino de Mateus 13. Nós não vamos abordar isso com os irmãos, porque certamente já foi explorado bastante isso nas nossas EBDs. E seria tema de um bloco inteiro, né, pastor? Sem dúvida. Seria tema de um programa, provavelmente, pastor Bravin, não é, Maurício? Então, eu só queria fazer menção para os irmãos se lembrarem que em Mateus 13 nós temos as parábolas, a primeira parábola do semeador, e a primeira carta é a carta à igreja em Éfeso. E saltando lá para a última parábola, a parábola da rede, nós temos a igreja de Laodiceia. Então, se você fizer conexão com a primeira carta e a primeira parábola, é o Espírito do Senhor. Atuante. Espírito do Senhor que age sobre tudo. E a última carta é a carta à igreja em Éfeso, e a parábola da rede é o espírito de temor do Senhor, que é aquilo que nós vivemos hoje. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós vamos ver aqui, pastor Gerson, nesses 2 versos, a perfeição da obra e do cronograma de Deus Pai revelado aqui. Porque, primeiro, no verso 1, ele fala do rebento. Jesus. No verso 2, ele fala do Espírito Santo. Sim. Então, primeiro veio Jesus, depois o Espírito Santo repousou sobre ele. Maravilha, isso. Jesus, em Davi, estava profetizado. No Novo Testamento, nos Evangelhos, ele foi revelado. E em Apocalipse, ele estava glorificado. Maravilha. Então, nós vamos ver aqui a perfeição aqui. Em Isaías,
as 7 operações do Espírito Santo. Nos evangelhos, a partir do capítulo 13 de Mateus, a conexão com as 7 parábolas do reino. Isso. E no Apocalipse, com as 7 cartas. Que maravilha. Então, Jesus profetizado, Jesus revelado e Jesus glorificado. E se me permitem, companheiros, nós podemos ver aqui no do verso 6 ao 10, Isso. aquilo que tanto aguardamos, né? A volta gloriosa do Senhor Jesus para estabelecer o seu reinado, O seu reinado. o milênio, o Isso. seu governo. E como seria esse governo? Ele descreve aqui, será um governo tão harmonioso, tão seguro, que o lobo vai poder morar com o cordeiro. Isso, está A aqui. vaca e a ursa pastarão juntos. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Isso. E, particularmente para nós aqui da Europa, nós temos vivido dias de grande insegurança. Pastor Gerson, Verdade. Pastor Ricardo, os países europeus se reuniram recentemente em Haia e uma das agendas mais fortes foi que eles têm que investir mais em segurança, investir mais em militarização, Armamentos. aumentar os gastos. Até aqui na Bélgica, essa semana, foram detectados drones que estavam, monitorando algumas bases militares belgas. Isso tem gerado nas pessoas grande insegurança, grande desconforto, grande preocupação. E eles tentam estabelecer uma paz que é uma paz fugidia, é uma paz frágil. Mas a igreja, conforme o pastor Bravin falou, esse Jesus glorificado que vai estabelecer o seu reino milenar, vai ser um reino de completa segurança. Aleluia. De completa paz e de completa plenitude. É isso que nós aguardamos. Maravilha. O arrebatamento nos trará essa bênção de sairmos daqui enquanto o mundo estará na tribulação e grande tribulação. 7 anos depois, a igreja voltará glorificada com o Senhor Jesus para estabelecer esse reinado Esse reino que está descrito. Maravilha, né? Podemos encerrar? Podemos? Amém. Meus irmãos, então estamos encerrando mais um episódio de Profetas Maiores. Fomos até o capítulo 11. Não perca o capítulo 12, que é um capítulo extraordinário desse livro. A todos a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus aos queridos. A paz do Senhor Jesus a todos e até em breve.